Oi, pessoal! Tô muito feliz por estar fazendo esse vídeo, gente. Que é o Draw My Life, que eu sei que é uma tag um pouco antiga, mas assim, eu sempre tive muita vontade de fazer. E vim contar um pouco da minha história de vida pra vocês. Na verdade, um pouco não, muito, né? Eu vim contar a minha história toda. E que história, gente. A minha vida, ela nunca foi uma vida, assim, muito acomodada, vamos dizer. Então, eu sempre passei por muitas mudanças. Apesar de parecer um pouco confuso, eu vou contar melhor pra vocês a história de uma garotinha maluca que sempre ficava pra lá e pra cá e recebeu muito amor e carinho. Bom, gente, a minha vida se resumiu praticamente entre duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu sempre fiquei entre uma e outra. Quando a minha mãe tava no auge da adolescência dela, a minha avó resolveu mandar minha mãe pra vir morar aqui no Rio com o pai dela, né? O meu avô, que é carioca. Ela tiveram alguns desentendimentos, mas é coisa de mãe e filha, tá, gente? E eu dou graças a Deus que a minha avó tomou essa decisão, porque senão eu acho que eu seria criada em São Paulo e não aqui no Rio, que é a cidade que eu amo. Mas enfim, gente, a minha mãe, ela veio morar aqui no Rio quando ela era adolescente ainda, na casa do meu avô. E o meu avô era uma pessoa bem religiosa, então ele sempre frequentou a igreja, que foi onde meus pais se conheceram. Então a minha mãe é sempre toda linda, perfumada, toda emprequetadinha. Minha mãe era linda demais, não que ela não seja até hoje, mas ela parecia uma Barbie. E foi lá que os meus pais se conheceram. Meu pai ficou apaixonado pela minha mãe, acho que foi amor à primeira vista. Um tempo depois eles já começaram a namorar e meses depois eu fui concebida, gente. Foi concebida no dia dos namorados, obviamente foi um susto pros meus pais, né? A gravidez não foi planejada, até porque meus pais eram adolescentes ainda, e os dois ficaram se perguntando o que eles iam fazer da vida deles, mas logo depois eles já ficaram felizes. E 9 meses depois, a minha mãe e meu pai viajaram pra São Paulo pra poder me ter, porque lá tinha um hospital bom, com uma estrutura boa, onde a minha avó trabalhava e ocupava um cargo importante lá. Então, dia 11 de março de 2001, nasci pra brilhar. E sim, gente, eu sou paulista. Mas não, meu amor, não fui criada em São Paulo, eu fui criada no Rio, só fui lá pra nascer mesmo, vim pra cá pequenininha, e é a cidade onde eu sou apaixonada, gente. Bom, e depois de um tempo, quando eu ainda era pequenininha, os meus pais se separaram, porque eles eram muito jovens, né, gente? E cada um seguiu o caminho deles. Mas, ao contrário do que os muitos pensam, eu sempre amei ficar no meio de duas famílias. O meu pai conheceu a minha madrasta e a minha mãe conheceu meu padrasto. E eu sempre recebi amor em dobro. Eu adorava, achava o máximo. E meu pai teve mais 2 filhos, então eu sou a irmã mais velha. Ele teve a Isabelle, quando eu tinha 6 anos. E quando a Belle tinha 6 anos, ele teve o Davi. Então eu sou a irmã mais velha por parte de pai e por parte de mãe eu não tive nenhum irmão. E eu sou apaixonada nos meus irmãos. Esqueci de contar pra vocês que meu pai, ele sempre foi muito focado nos objetivos dele. E ele passava a noite, madrugada, estudando comigo no colo, no metrô, onde ele tava, ele estudava. Ele era muito focado. Mas ele conseguiu alcançar os objetivos dele, ele conseguiu passar por um concurso público. E ele é defensor público federal, então ele tem uma condição de vida boa. E eu sempre fiquei no meio desses dois mundos diferentes. Meu pai tinha alguma condição de vida muito boa e minha mãe tinha uma condição de vida ok, mediana. Eu sempre tive tudo, nunca faltou nada pra mim também. Agora falando um pouquinho da minha infância pra vocês. A minha infância, gente, foi maravilhosa. Eu ficava dividida entre meu pai e minha mãe. E nesse meio sempre tinha criança, primos. E a gente brincava muito num sítio também. E eu ia muito pra praia. Então desde pequena eu aprendi a gostar muito de praia. E até hoje eu sou apaixonada. E apesar de eu ter tido uma infância maravilhosa, eu sempre quis crescer logo, gente. Eu nunca gostei de ser criança. Eu sempre queria ter minha liberdade. Sei lá o que eu pensava. Eu também não podia deixar de falar da importância das minhas avós na minha vida, gente. As minhas 2 avós são maravilhosas pra mim. Eu não sei o que seria de mim sem ela. E eu sou muito parecida também com a minha avó Ziza, que é a minha avó por parte de pai. Eu tenho muito orgulho delas duas. Eu morei mesmo foi com a minha mãe, gente. Eu ia pro meu pai aos finais de semana e minha mãe sempre se mudou muito. Então eu sempre mudei muito de escola. Eu já estudei umas 12 ou 13 escolas diferentes. E eu odiava. Toda vez que eu chegava numa escola nova era aquela coisa de me enturmar, as meninas falarem que eu tenho cara de metida. E tipo, era aquela competição feminina mesmo. E para as pessoas não acharem isso de mim, o que eu fazia? Eu acho que era um mecanismo meio que de defesa, sabe? Eu virava sempre a garota do fundão. Então, sempre a garota que falava pra caramba, que tinha muitos amigos, que sempre tentava ser engraçada. E era muito bagunceira, gente. Eu sempre tocava o terror na escola, eu levava suspensão toda semana. Os professores me odiavam, mas, gente, eu tocava muito o terror mesmo. Eu não tenho orgulho disso. E na época da escola, eu sempre me achei muito burrinha, gente. Então, eu tinha autoestima lá embaixo quanto a isso. Mas hoje em dia, eu descobri que não. Que a minha inteligência é só voltada pra outras coisas mesmo do que matemática. Bom, quando eu tinha uns 12, 13 anos, a minha mãe me mudou de escola de novo. Então, eu fui pra uma escola, gente, que o ensino era muito puxado. As provas eram toda terça e sexta. E eu já não me sentia muito inteligente. Com prova toda terça e sexta, então, o que aconteceu? Eu levei bomba, né, gente? Eu repeti de ano e ainda fui expulsa da escola. Porque, gente, sério, eu tocava o terror legal.
Agora vamos falar um pouquinho da minha adolescência, gente. Então, eu estava no auge da adolescência, curtindo com as minhas amigas, indo para as primeiras festinhas, né? Fiz os meus 15 anos. E todas as minhas amigas fizeram festa, gente. Só que eu preferi viajar pra Disney. Então, eu e minha prima, que a gente fazia aniversário no mesmo ano, a gente foi pra Disney. Cara, foi a melhor viagem da nossa vida, sério. Foi muito bom. Eu tentei desenhar um Mickey aqui de várias formas, mas não deu certo, gente. A gente foi de excursão com um monte de gente da nossa idade, gente mais velha também. Mas, cara, foi maravilhoso, sério. Foi a melhor viagem da nossa vida. E um dos meus maiores sonhos é voltar pra Disney. E quando eu tinha 14 anos, gente, porque antes de eu fazer 15 anos, eu estava numa festinha com as minhas amigas e lá eu conheci um carinha chamado Jonathan. A gente trocou de celular e tal, a gente trocou contato e um tempinho depois, a gente ficando, a gente começou a namorar. E 2 anos depois que eu comecei a namorar ele, gente, é aí que a história da minha vida começa a ficar triste, que eu comecei a passar pela pior fase da minha vida, eu vou contar pra vocês agora. Depois de 12 anos junto com meu padrasto, a minha mãe decidiu se separar dele. E 18 anos morando aqui no Rio, ela decidiu voltar pra São Paulo, né, onde ela foi criada, onde ela tinha amigos e tudo mais. E ela conversou comigo e eu topei ir com ela. Eu não queria deixar minha mãe de jeito nenhum, a gente era muito grudada. E por mais que eu estava com o coração bem apertadinho, a gente se mudou para São Paulo. Então a gente pegou todas as nossas coisas, botamos no caminhão de mudança e fomos para São Paulo. Mas eu e Jonathan, a gente continuou junto, mesmo à distância, a gente decidiu continuar namorando. Então, em 2017, eu deixei todos os meus amigos, minhas famílias, meu namorado pra trás e vim morar em São Paulo com a minha mãe. E foi o pior ano da minha vida, gente. Eu só sabia chorar o dia inteiro, porque apesar de Rio e São Paulo serem grudados um com o outro, a cultura é completamente diferente. Então, eu tive um choque cultural muito grande. Eu me sentia muito sozinha e sentia muita saudade do meu namorado, das minhas amigas, da minha família. Mas não era só isso que eu ficava triste, não, gente. A minha mãe estava passando por um momento financeiro muito difícil e ela estava desempregada, até porque ela estava numa cidade nova. Então, os primeiros meses foram muito difíceis pra gente. A gente não tinha televisão, não tinha Wi-Fi. A situação financeira estava bem apertada, gente. Tanto que nos primeiros meses, a gente morando lá, a gente só comia ovo todo dia. A gente comia vários tipos de ovo, cozido, ovo frito, omelete. E a gente sempre ia na xepa da feira, cara. Pra pegar os preços bem baratinho mesmo. Então, a gente ia lá pro finalzinho da feira, quando tava o resto do resto. E o meu pai tinha uma boa condição financeira, só que ele não tinha ideia do que a gente estava passando, até porque eu não passava isso pra ele. E quase todo o dinheiro da minha pensão ia pra escola, então não sobrava muito dinheiro da pensão, entendeu? Mas isso foi só nos primeiros meses, gente. Depois a nossa vida financeira melhorou um pouquinho mais. E também logo depois eu comecei a fazer amizades lá. E eu fiz amizades maravilhosas com umas meninas incríveis. Eu vou contar aqui a importância delas pra vocês. Em 2017 ainda, eu comecei a querer trabalhar fazendo unha das minhas amigas. Então eu comprei todo o material e comecei a treinar pra poder ajudar em casa a ganhar um dinheirinho, né? Gente, que mão ridículo que eu tentei desenhar aqui. Vamos para 2018 agora, gente, que foi um ano que eu estava começando a pensar em fazer um canal no YouTube, mas só passava pela minha cabeça mesmo. Jonathan veio passar férias comigo aqui em São Paulo, a gente continua namorando. Bom, gente, lembra das meninas que eu falei pra vocês? Então, no meu aniversário de 17 anos, elas decidiram fazer uma festa surpresa pra mim. E me deram um monte de presentes. Presentes normais e presentes doidos também, gente. Eles me deram um teste de gravidez, roupinha de bebê. E em cada presente tinha uma mensagem. E uma das mensagens era: mãe, aqui é o Matheus, vem buscar o meu presente. Então, assim, loucura. Uma semana depois, eu comecei a passar mal, comecei a ficar atrasada, minha menstruação não descia. E eu resolvi o quê? Usar aquele teste que eu tinha ganhado de aniversário. E pra minha surpresa, deu positivo, gente. Descobri que estava grávida uma semana depois do meu aniversário. E quando eu vi aqueles 2 tracinhos positivos, eu achava que tava alguma coisa errada no teste. Eu queria fazer outro, mas não tinha dinheiro pra comprar outro. Olha que doideira. Mas depois eu fiz o beta-HCG, o exame de sangue. E, gente, eu fiquei muito feliz. Essa que foi a verdade. Eu não fiquei desesperada em nenhum momento, nem triste. Isso eu tinha 17 anos, então era pra eu estar desesperada, mas eu tava muito feliz. E em nenhum momento eu larguei os estudos, não, gente. Pelo contrário, esse ano da escola foi o ano que eu tirei mais nota boa. Eu continuei indo pra escola, pegava ônibus, tava no preferencial. Eu continuei com o pai do meu filho também na gravidez, então ele sempre vinha pra São Paulo pra me ver. E eu tava muito feliz e radiante com a minha gravidez, gente. Eu passei uma gravidez maravilhosa, do lado da minha mãe e da minha avó, que me ajudaram muito. Elas me deram todo o apoio, todo o suporte também. Cara, eu fiquei mais feliz ainda quando eu descobri que era um menino. Eu tava doida pra ter um menino e fiquei muito feliz mesmo. Eu sonhava com o meu menininho. E durante a gravidez eu comecei a ver muitos canais no YouTube, gente. Eu comecei a ver gente compartilhando dica, dia a dia, e eu amava. Passava o dia vendo. E aí eu tive a ideia de finalmente criar o meu canal. E falar pra vocês, nunca foi um sonho. Eu nunca tive paciência, na verdade. Eu nunca explorei muito esse mundo de blogueira, internet. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Não pretendia ser famosa ou levar isso adiante, não. Eu fiz esse canal mais pra compartilhar com as pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Conhecidos meus que tinham algumas dúvidas, que ficaram chocados porque eu engravidei cedo.
Bom, e com 9 meses eu comecei a ter muita coceira na palma da mão e do pé, comecei a passar um pouco mal. E o meu obstetra era horrível, gente. Ele não me dava nem um pouco de atenção. Então eu pesquisei meus sintomas na internet e decidi que eu tinha que ir pra maternidade porque o que eu tinha era sério. Liguei pro pai do meu filho, ele foi correndo pra maternidade também, porque os médicos decidiram que era sério mesmo e o meu filho tinha que nascer. Então no dia 25 de outubro de 2018, nascia o meu tão sonhado menininho, gente. E cara, quase que o pai do Matheus não chega a tempo, porque ele tava no Rio e são 6 horas de viagem do Rio pra São Paulo. Ele teve quase caganeira dentro do ônibus. Voltando ao YouTube, quando eu ainda estava na maternidade, eu tava mexendo no celular e vi que meu canal tava bombando. Do nada ele começou a estourar. Isso eu acho que eu tinha uns 2 vídeos, então em horas eu bati 10 mil inscritos, eu não tava entendendo nada, mas eu tava muito feliz. Então eu vi que isso podia sim ser um trabalho, comecei a gravar meu dia a dia com meu filho e compartilhar minha vida com vocês e do nada eu bati 100 mil inscritos, gente. Eu fiquei muito feliz porque foi uma coisa que eu não esperava de verdade. Em 2019 eu continuei indo pra escola também, foi o meu último ano na escola e eu fui pra uma escola que eu estudava em frente à minha casa, então eu ia pra casa, amamentava e voltava pra escola. E o Teteu já tava um pouquinho maior, ele já tava andando e tudo mais, já tava com 1 aninho, coisa mais linda de uma mãe. Eu descobri algumas traições do pai do meu filho, gente. Pelo namoro à distância também e tudo mais. Então não tava mais fácil, assim, namorar à distância. A gente decidiu se separar. Foi uma época que eu tava com a autoestima muito baixa, gente. Eu me sentia feia, eu tava um palito, eu tava me sentindo horrorosa. A gente ainda tentou ficar junto depois da separação, mas não deu certo, gente. A gente só brigava e o Teteu ficava no meio disso. 2020, ano da Covid-19, pandemia, todo mundo em casa. Teteu em casa, eu resolvi ir morar no interior com a minha avó. Então eu e meu filho pegamos as nossas coisas e fomos lá para Guaratinguetá. Lá no interior de São Paulo, gente. A maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar dessa cidade. Mas lá é onde fica toda a minha família. Eu fui morar com a minha avó pra ela poder me ajudar com o Teteu, já que a gente tava em casa. E também pra ficar mais perto da minha família. E foi nesse ano que eu aprendi a me priorizar. Comecei a focar em mim, me senti bonita de novo. Fiz tatuagem, malhei, enfim, fiquei gostosa. Foquei na minha loja virtual, gente, que eu já tinha. Eu tinha aberto a loja em 2019. Eu não sei se eu falei aqui pra vocês, mas eu também tenho uma loja online. Então eu comecei a faturar bastante dinheiro nesse tempo também. E, cara, a melhor coisa é quando a gente aprende a focar na gente. Em agosto de 2020, eu tava muito desacreditada ainda dos relacionamentos que eu tive, né? Então eu não confiava em mais homem, não. Até que eu conheci o Lucas, que a minha família apresentou ele pra mim. Ele já convivia com a minha família, só que a gente só foi se conhecer mesmo em 2020. E eu conheci ele, cara, e fiquei apaixonada. Que garoto maravilhoso, legal, gente boa, tratava bem meu filho. Logo depois a gente já começou a namorar. E ele foi tudo que eu sempre pedi a Deus. E em 2021, ano passado, eu fui morar com a minha mãe em Cabo Frio. Então eu me mudei do interior de São Paulo pra Cabo Frio. Sim, gente, a minha vida é cheia de mudança. Mas eu continuei namorando com o Lucas e a gente começou a namorar à distância. E deu muito certo. Apesar de ser 9 horas de viagem de uma cidade pra outra, a gente sempre se via. A minha mãe saiu de São Paulo pra ir pra Cabo Frio porque lá tinha um pouco mais de qualidade de vida e tudo mais. E em São Paulo ela viu que realmente era só trabalho e ela não fazia mais nada além de trabalhar. Então eu resolvi ir com ela. Até porque morar na casa de familiar não é fácil, gente. Então depois de um tempo eu comecei a ter alguns desentendimentos com a minha avó. E, cara, 4 anos sem morar na capital do Rio. Meu sonho era voltar pra casa, sabe, gente? E eu em casa com a minha mãe, a gente já estava tendo alguns atritos. Até porque, como eu falei pra vocês, já estava na hora de eu ter o meu cantinho, sabe? Então eu comecei a pesquisar, a trabalhar muito também na minha loja, no YouTube, comecei a faturar algum dinheirinho e eu decidi que sim, eu poderia me sustentar sozinha. Então em setembro de 2021, eu comecei a decidir que eu ia morar sozinha. E foi dito e feito, gente. Eu decidi em uma semana, aluguei um cantinho pra mim bem pequenininho, que é o que vocês já viram aqui no canal. E eu ia fazer meio que um teste, sabe, gente? O cantinho era quarto, cozinha e banheiro. Não tinha muita coisa, não. Mas era um cantinho bem aconchegante, onde eu gravei bastante vídeo aqui pro canal também. E era meu, sabe, cara? Eu tava muito feliz. Até que aconteceram algumas coisas esquisitas. Por exemplo, um homem invadiu a minha casa lá. Eu fiquei com bastante medo, até porque eu era sozinha com meu filho lá. Então eu fiquei com um pouco de medo. E também lá já tava bem apertado pra gente, sabe? Então eu comecei a focar bastante nas redes sociais, a faturar um pouquinho mais de dinheiro. E depois de um tempo, uma amiga minha veio me mostrar um apartamento de lofts lindo, tudo novinho, maravilhoso. Coisa mais linda, gente. E eu fiquei apaixonada. Então eu decidi me mudar novamente pra esse cantinho que é onde eu tô hoje. E é um cantinho muito maravilhoso, então aos poucos eu tô conquistando as minhas coisas, tô mobiliando minha casa, tá sendo tudo maravilhoso, sabe? Tô trabalhando bastante e depois de anos querendo voltar pra cidade onde eu fui criada, eu consegui, gente, com bastante esforço, com bastante trabalho. Hoje em dia eu tenho minha independência financeira, trabalho com a internet, ganho meu dinheirinho e moro sozinha com meu filho e tenho vocês aqui comigo. Hoje em dia eu ainda namoro com o Lucas, a gente namora à distância, só que hoje em dia são 3 horas só de viagem, não era igual Cabo Frio, então a gente tá sempre se vendo. Hoje
em dia também somos mais de 500 mil inscritos no YouTube, 150 mil no Instagram e 300 mil no TikTok. E é claro que hoje em dia eu sonho em crescer cada vez mais, eu ainda não cheguei lá no topo, ainda vou morar numa casa bem grande, vou bater 1 milhão de inscritos aqui com vocês, mas foi isso, um pouco da minha história, gente. Eu sou muito grata por ter vocês aqui comigo e obrigada por ter ficado até o final. Beijo!